Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira nós somos vocacionados ao amor fraterno e não à indiferença e à inimizade. Que nós possamos celebrar com amor, esperança e alegria os mistérios de nossa fé. Então, a primeira leitura está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 9. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavras e em ciência, e em toda diligência e em toda a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, essa primeira leitura fala para a gente, sobre a coleta para os cristãos pobres da Judéia. E aqui, Paulo fala aqui na segunda carta aos Coríntios: Jesus Cristo, de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós. Então, que nós possamos sempre dar testemunho de Cristo a todos, Ele, que era rico, tornou-se pobre por causa da nossa pobreza. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade dele, sempre colocar em prática os seus ensinamentos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levantasse sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Então, no Evangelho, Jesus amplia a necessidade de se amar a todos, inclusive os inimigos. O mandamento sobre o amor ao próximo, escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 18 a 19, citado por Jesus 3 vezes em Mateus, no capítulo 5, versículo 43, depois o capítulo 19, versículo 19, e depois o capítulo 22, versículo 39. Não afirma que o amor ao próximo como a si mesmo contenha em si necessariamente ódio para com o inimigo. No entanto, de todo modo, Jesus insiste que se deve amar e rezar em favor de todos, amigos, inimigos e perseguidores. Esta é a condição para que alguém se torne filho de Deus. Ora, Deus, o Pai Celeste, é perfeito e em sua justiça e amor trata a todos com igualdade, faz com que o sol brilhe e a chuva caia sobre todos sem distinção. Sendo sal da terra e luz do mundo, o discípulo do reino não pode limitar seu amor apenas aos que lhe são recíprocos, no bem e no amor. O discípulo, ao cumprir esse preceito dado por Jesus de amar o próximo, amigo e inimigo, e rezar por quem lhe persegue, além de fazer e de ser a diferença no mundo, se assemelha à perfeição celeste. Então, para rezar e refletir, em João capítulo 13, versículo 35, diz o seguinte:
Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.